Meus amados, nós vamos agora para a mensagem de hoje. Nós estamos vivendo a série SOS Família, tá? Não bote na conta do meu tempo da mensagem, do tempo da multiplicação, tá? A série SOS Família. E o nosso texto inspirativo é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Você pode baixar sua cabeça, você pode fechar seus olhos. Vamos orar, fale com Deus, peça misericórdia a Deus sobre minha vida, para que Ele me use como instrumento para te edificar. Peça misericórdia sobre você, para que Ele abra sua mente e seu coração. Acalme seu coração agora para a ministração do Senhor. Busque a Ele. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero, Deus, te consagrar este momento. Pai, nós estamos aqui para te ouvir. Nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para falar conosco nesta noite. Deus, tem misericórdia, Deus, de mim. Não impede, não permita, Deus, que os meus defeitos, que as minhas imperfeições, que os meus pecados, Deus, venha servir de obstáculo para interromper ou para atrapalhar aquilo que o Teu Espírito Santo quer comunicar nessa noite. Pai, pela Tua misericórdia e graça, Deus, me usa apenas como um instrumento, Deus, para edificar todas essas pessoas que o Senhor ama e que estão presentes aqui hoje. Deus, que em nome de Jesus, cada mente e cada coração esteja aberto, atento e sedento de aprender da Tua palavra para viver essa palavra. E é em nome de Jesus e pela autoridade e poder do nome de Jesus que nós repreendemos toda a ação do diabo nesse lugar, que caia por terra todo o intento, toda cilada, toda estratégia para tirar a semente que vai ser plantada. Está repreendido agora em nome de Jesus, e esse lugar é do Senhor e somente o Senhor reina neste lugar. E que a Tua palavra vai prevalecer e que Teu Espírito Santo vai reinar. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não cuidar da família, não cumprir os propósitos de Deus dentro da sua família, é a mesma coisa que negar a sua fé. E torna você pior do que aquele que já diz que não tem fé, porque você diz que tem, mas não vive essa fé. Hoje nós vamos para a mensagem 3, e o tema da mensagem de hoje é o papel do homem e da mulher na família. O papel do homem e da mulher na família. Nas duas primeiras mensagens, se você não estava aqui, você pode assistir pelo site, tem o endereço aí, bavim.com.br, tem lá em vídeo, tudo editado direitinho. Você pode assistir as duas primeiras mensagens. Nós falamos bastante sobre divórcio e sobre segundo casamento, né? Sobre as situações do divórcio, como Deus odeia o divórcio, quais são as exceções que Deus abriu para um segundo casamento. Nós falamos muito sobre essas coisas. E muitas pessoas, né, têm comentado que estão um tanto chocadas com verdades a respeito desse tema, que nunca tinham atentado. Outras estão um pouco revoltadas com aquilo que têm descoberto que Deus e que a Bíblia diz a respeito de casamento e divórcio, porque ou pretendiam largar o casamento, ou já largaram, ou alguma coisa desse tipo. Então tem pessoas que estão, digamos assim, digerindo isso com mais dificuldade do que outros, alguns com muita dificuldade. Alguns têm comentado: mas eu acho que as coisas não são bem assim, pastor, não é bem desse jeito assim, eu acho que Deus não ia obrigar eu a viver com uma pessoa que eu não gosto mais. Bem, eu não achei esse versículo na Bíblia que diz que tem essa exceção. Eu acho que é bem assim, do jeito que a Bíblia está dizendo, não do jeito que eu digo, mas do jeito que a Bíblia diz. Mas eu tenho visto e tenho me entristecido, porque eu tenho visto que é um problema muito grave que tem dentro da própria igreja, de pessoas que planejavam de alguma forma sair da família, abandonar a sua família.
ou desfazer a sua família. Essa semana eu vi pesquisando sobre esse tema, eu me deparei com uma entrevista antiga, de 2011, em um jornal da Globo do Rio de Janeiro, uma entrevista com um antropólogo chamado André Chevitarese. E ele não é cristão, ele é defensor da união entre pessoas do mesmo sexo, mas na entrevista dele, ele fez uma declaração que, na minha opinião, é um soco na ponta do queixo da igreja evangélica brasileira. Olha o que ele diz é forte, é verdade. Olha o que ele diz aqui, eu acho que tem aí, ok. O mesmo religioso que lança mão do material bíblico para dizer que a união estável de duas pessoas do mesmo sexo é contrária aos mandamentos de Deus, é o mesmo religioso que atualiza, entre aspas, sua leitura da Bíblia com relação a casar 2, 3, 4, 5 vezes, quando a mesma Escritura diz que é para casar somente uma vez. E aí? Vamos descascar esse abacaxi? Ele tem razão. Porque a mesma igreja que vê na Bíblia que diz que o homossexualismo é pecado e que a união entre dois homens ou duas mulheres é pecado, e de fato é porque a Bíblia diz, é a mesma igreja que ignora as passagens bíblicas que diz que Deus odeia o divórcio, que diz que quem abandonou a família, a não ser por causa de adultério do outro, não pode casar-se novamente, porque se casar comete adultério. E uma série de coisas que nós já vimos aqui nessas duas primeiras mensagens. É verdade que toda vez que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, torna-se custoso, caro, complicado, então nós costumamos fazer uma reinterpretação da Bíblia, ou simplesmente ignoramos aquelas passagens que nós não suportamos cumprir. E aí por isso que nós somos confrontados e temos que nos calar diante de uma afirmação dessa, porque de fato é verdade com muita gente. A mesma igreja que diz que o homossexualismo é pecado e usa a Bíblia para dizer isso, e de fato está certo, é a mesma igreja que ignora o que a Bíblia diz sobre divórcio e sobre novo casamento e sobre família e sobre todas as outras coisas que nós ainda vamos ver aqui hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre o papel do homem e o papel da mulher na família. E um dos maiores problemas que existe hoje na família, eu diria que é a falta de compreensão, às vezes completa falta de compreensão, tanto do homem quanto da mulher, sobre o seu papel e como desempenhá-lo dentro da sua casa, dentro da sua família. Há uma incompreensão generalizada, homens que não entendem qual o seu papel e a sua função dentro da família, e se não entendem, como é que vai cumprir, e mulheres que também não entendem e também não têm como cumprir. Nós vemos que a maioria das pessoas que estão casando hoje, elas têm como referência apenas o casamento dos seus pais, e na maioria das vezes isso é muito pouco, quando isso não é trágico. Porque o que nós mais temos agora são famílias desfeitas, famílias destruídas. E aí as pessoas estão entrando no casamento, mas a única referência de casamento e de família que ela tem é a família dos pais, e muitas vezes uma família que já se acabou, ou que está ferida, ou que nunca deu certo de verdade. A verdade é que nós precisamos de uma referência mais segura, nós precisamos de uma referência mais completa, mais sólida sobre qual o nosso papel, qual o papel do homem, qual o papel da mulher dentro da casa, dentro da família, dentro do casamento. E essa referência está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Porque eu digo que somente Deus, entenda isso, somente Deus tem o direito de determinar as regras e de definir os papéis dentro da família. Por que só Deus tem esse direito? Porque foi Ele quem criou a família.
Foi Deus que instituiu a família, e nós vimos isso aqui na primeira mensagem. Foi Deus que teve a ideia de criar o matrimônio, de fazer um homem e de fazer uma mulher, e de juntar esses dois para serem uma só carne, e disse: crescei e multiplicai, então tenham filhos. A ideia do matrimônio é de Deus, então Deus é quem tem o direito de dizer quais são as regras dentro da família, e Deus é que tem o direito de definir os papéis dentro da família. Entenda uma coisa: Deus foi quem criou não só o casamento, Deus foi quem criou o homem e a mulher. Deus colocou em nós, em cada um de nós, características muito peculiares, particulares, tanto no homem quanto na mulher. Deus, Ele deu ao homem a função que combina com a forma com que Ele fez o homem, e Deus deu à mulher uma função que combina com a forma que Ele fez a mulher. Ele não ia mandar a mulher fazer algo que Ele não tivesse capacitado a ela em todos os sentidos para fazer, e não ia mandar o homem fazer algo que ele não tivesse capacitado para fazer. Então Deus é quem tem autoridade, é o único que pode definir os papéis e ditar as regras para a família. Então nós vamos partir daí, porque Deus é que é uma base sólida para sabermos qual o nosso papel e como desempenhá-lo dentro da família. Então se prepara, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que Deus pensa sobre o nosso papel. Então a primeira pergunta é a seguinte: o que Deus espera do homem na família? Vamos começar pelos homens. Agora é hora das mulheres se alegrarem, mas você não perde por esperar. Não sei se você trouxe aquele vidrinho de gelol, mas vamos lá. O que Deus espera do homem na família? Primeiro, você pode completar no seu esboço. Deus fez o homem para ser a cabeça da mulher e o líder de sua família. As mulheres começaram a apanhar agora já, né? Vocês pensavam que ia ser só no final? É a cabeça mesmo, tá, gente? Lá no texto bíblico fala a cabeça da mulher. Às vezes a gente falou cabeça, mas lá tem dizendo que ele é a cabeça da mulher. Deus fez o homem para ser a cabeça da mulher e o líder de sua família. Cabeça já está dizendo isso, é aquele que orienta, é aquele que guia, é aquele que dirige. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, assim como Cristo é a cabeça da igreja, Ele está dizendo que o homem é a cabeça da mulher. E quando Ele fala o homem é a cabeça da mulher, Ele está falando do marido. Se você ler o contexto, Ele está falando do contexto do casamento. O marido é a cabeça da mulher, o líder, é isso que quer dizer, o líder da sua casa. Agora, antes das mulheres começarem um protesto e interditarem aqui os corredores da igreja ou tocarem fogo em pneus, porque sempre que a gente fala desse tema há uma reação. Está na moda esse negócio de protesto agora, né? Eu vou me prevenir. Então deixe eu esclarecer uma coisa: o fato do homem ter sido escolhido para ser a cabeça, o líder, não significa que ele é superior, mais importante do que a mulher. Isso serve para acalmar as mulheres, mas serve também para dar um freio nos homens. O fato de Deus ter colocado você como líder da sua casa, como líder da sua esposa, não diz que você é mais importante ou superior do que a sua mulher. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Jesus Cristo. Então o texto está falando que não há distinção entre judeu e grego, entre servo e aquele que é liberto, aquele que é escravo e aquele que é liberto, e nem entre homem e mulher. Diante de Deus todos são iguais, porque todos são um em Cristo.
Então ninguém é mais importante do que ninguém, nem é superior a ninguém. Por exemplo, lá na sua casa, o que é mais importante? Eu estou perguntando o que é mais importante. É o pano de prato ou a toalha de mesa? Eu não estou perguntando qual é o mais útil, eu não estou perguntando qual é o mais caro, eu estou perguntando qual é o mais importante. Na verdade, ambos são importantes, porque um não faz a função do outro. Então você vai preparar uma bela mesa de jantar para a sua família, e você precisa de uma bela toalha de mesa. Aí você não tem uma toalha de mesa, você bota os panos de prata em cima, dá certo? Não. Mas por outro lado, para preparar esse jantar, você precisa lavar a louça. E você tem que enxugar essa louça, porque senão ela fica toda manchada lá no escorredor. E aí você vai usar o quê? A toalha de mesa? Muitas vezes o tecido de toalha nem absorve água. Você precisa do pano de prato. Então ambos são importantes, cumprindo a sua função para a qual foram criados. Então não confunda função com valor. Entendeu onde eu quero chegar? Não confunda função com valor. Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 31. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. O que é que era muito bom? Tudo o que ele tinha feito. E o que é que ele tinha feito? Aqui diz que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas esse homem significa o quê? Homem e mulher. Então observe que Deus avalia a sua criação. Ele olha para o homem e para a mulher e diz: eis que é muito bom. Ele não disse assim, olhou para a mulher e disse: eis que é muito bom. Aí olhou para o homem e disse: eis que é ótimo. Não, ele deu um muito bom tanto para o homem quanto para a mulher. Na avaliação de Deus, ambos são iguais, ambos são muito bons, ambos são importantes, fazem parte da sua criação e são a coroa da sua criação. Então eu repito, não confunda função, não confunda responsabilidade com valor. Ambos são importantes diante de Deus, não há ninguém superior a ninguém. O homem não é superior em importância nem em valor diante da mulher. Diante de Deus ambos são iguais. Por exemplo, quem é mais importante para você? Vamos supor que você tem 2 filhos, um de 15 anos e um de 3 anos. Quem é o mais importante dos dois? Ambos são importantes. Se você é um pai e uma mãe equilibrada, ambos são importantes, você ama os dois. Mas no dia que você sai de casa, precisa sair de casa rapidinho, vai ali no mercado, e aí você diz a quem para cuidar de quem? Você diz ao de 15 anos que cuide do mais novo: eu deixo ele aqui dormindo, mas você fica cuidando dele, tal, aí dá um monte de orientação e você sai. Ok, quem recebeu a maior responsabilidade? Foi o de 15 anos, mas isso torna mais importante para você do que o de 3 anos que está sendo cuidado por ele? Não, isso é uma questão de responsabilidade, não uma questão de valor. Então entende o que eu estou falando? Então quando Deus deu ao homem a responsabilidade de ser a cabeça da mulher, o líder da sua casa, Ele não estava dizendo que ele era mais importante do que a mulher. O que Deus estava dizendo é que Deus o havia capacitado na sua forma para que ele assumisse a maior responsabilidade na sua família. O que Deus estava dizendo, em outras palavras, é que o homem seria o mais cobrado na prestação de contas pela sua família. Maior responsabilidade não significa maior valor, mas significa funções diferentes e não valores diferentes. Então a verdade é que vocês, mulheres, são tão importantes quanto nós, homens. Mas a questão é que nós recebemos a maior responsabilidade e, consequentemente, também receberemos o maior puxão de orelhas quando nos apresentarmos diante de Deus e Ele nos perguntar: o que é que você fez com a família que eu te confiei? Então prepara as orelhas, porque o maior puxão de orelha vai ser o nosso. E a questão é como nós, homens, temos nos saído
neste papel de líder, de cabeça da nossa casa, da nossa esposa e da nossa família. Como os homens têm se saído nesse papel? Salvo as exceções. A verdade é que estamos terrivelmente reprovados diante de Deus na forma como temos sido cabeça e líder de nossas famílias, salvo exceções. E não são muitas. Agora, isso não é por acaso. Lembra que na primeira mensagem, na segunda nós falamos que a família tem um inimigo número 1, e esse inimigo é o diabo, e ele tem arquitetado planos e planos para destruir a família, porque destruindo a família é a célula protetora do indivíduo. Então, quando ele destrói a família, as pessoas ficam vulneráveis ao seu ataque. Ele é um leão que anda ao derredor, bramando, esperando a oportunidade para nos tragar. Então, a primeira coisa que ele tenta fazer é derrubar os muros da família, porque aí nós ficamos vulneráveis. Então, esse inimigo, o diabo, ele é estratégico. Ele não desperdiça munição. Imagina só que se você estivesse numa guerra e você tivesse apenas uma bala no seu rifle e você pudesse mirar, você mirava em quem? Num soldado do exército inimigo ou num general? Num comandante? Você ia mirar no comandante, porque matar um soldado entre milhares de soldados não ia fazer muita diferença. Mas se você atinge quem está comandando aquele exército, então você vai desorientar todo aquele exército. O diabo, ele não é burro ao extremo, só um pouco. Ele é burro quando ele se voltou contra Deus, mas ele é estratégico. Na hora de atacar a família, ele tem um alvo principal, é o homem. Atente para isso, homem. Você é o principal alvo do diabo na sua casa. Você é o principal alvo do diabo na sua casa. Ele sabe que derrubando você, desorientando você, corrompendo você, ele destrói toda a sua casa, destrói toda a sua família. E é isso que o diabo tem feito. Ele tem claramente focado seus investimentos de esforços para destruir os homens. Desde a sua infância, ele tem investido para destruir os homens, destruindo as suas emoções, destruindo o seu caráter e, consequentemente, destruindo as suas vidas. Homens enfraquecidos é igual a famílias perdidas. Ele sabe que se ele derrubar o homem, a família cai com ele. Não quer dizer que você, mulher, não é alvo dos ataques dele, que os filhos não são alvos, são também, mas o principal foco dele é você, homem. E o que é que nós vemos ao nosso redor? Nós vemos esse plano sendo bem sucedido. Nós vemos uma crise masculina nessa geração. Onde estão os homens? Onde encontraremos? O que é que nós vemos ao nosso redor? Você há de concordar comigo, se você realmente tem prestado atenção ao seu redor. Nós temos visto muitos, mas muitos homens omissos. Nós temos visto os homens fracos, medrosos, homens ausentes, infiéis, egoístas, homens violentos, homens viciados, corruptos, homens irresponsáveis, homens preguiçosos. Está cheio de homens assim. E você olha para as famílias, elas estão em crise, elas estão aos farrapos, e você procura quem é o líder dessa família. Pergunte para as crianças e diga assim: vem cá, menino, quem é o líder dessa família? Onde é que está o líder dessa casa? E você não encontra. Nós temos visto homens derrotados nas esquinas, drogados ou bêbados demais para serem homens. Homens engravidando mulheres e abandonando essas mulheres sem se importar com o futuro dos filhos que ele gerou. Nós vemos homens que estimulam e às vezes obrigam as mulheres a fazerem aborto, assassinando o filho que ele mesmo gerou nela.
Nós vemos homens abandonando os seus filhos adolescentes e deixando esses filhos perdidos, se debatendo em busca de encontrar a sua identidade no mundo sem Deus. Mas eles só estão pensando neles. Eles não se importam com a família, não se importam com os filhos que têm gerado, não se importam com as mulheres que têm magoado. Eles não têm se preocupado com isso. A verdade dura, mas que é verdade, e você há de concordar comigo se você tem pelo menos aí uns 40, 50, 60 anos que já viveu para ver algumas gerações aí. A verdade é que nunca tivemos uma geração de homens tão fraca quanto a que nós temos hoje. Nunca tivemos uma geração de homens tão omissos, tão falhos da sua responsabilidade de homens, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Agora tem uma geração que vai ganhar dessa geração. Sabe qual é? É a próxima geração que está vindo aí, desses meninos que você vê hoje, 3, 4, 5, 6 anos. Essa geração de homens que está vindo aí vai superar em muito essa geração que temos hoje aqui. Porque é uma geração de meninos que não respeitam, que não tem limites, que são mimados, uma série de coisas. Não estão sendo treinados para serem homens. Como eu já falei em outra oportunidade, eu acredito que a esmagadora maioria das causas de destruição da família e da sociedade reside em falhas de caráter masculino. Nós somos os líderes e as maiores falhas são nossas. O maior puxão de orelha vai ser nosso. E as maiores causas de destruição da família residem em falhas do caráter masculino. Eu quero abrir um parênteses aqui para dar uma palavra para as mulheres. Não é a vez de vocês, não, é só um parênteses, tá? Mulheres, você pode estar sendo uma cooperadora do diabo na destruição dos homens das próximas gerações. Como mãe, você pode estar sendo uma cooperadora do diabo para destruir a geração de homens que está vindo aí, as próximas gerações de homens. Sabe como? Quando você cria os seus meninos como se fossem bonecas. Você não está treinando eles para serem líderes, para serem homens, para terem responsabilidade. Meninos mimados, paparicados, super protegidos, que tem tudo na mão, tudo que quer tem na mão, que nunca escuta um não e nem sabe lidar com isso, que não sofrem nenhum tipo de consequência com os erros que cometem com as suas ações. Tem a mamãe sempre livrando a cara dele, desde pequenininho até grande, sempre livrando ele das consequências dos seus erros. Nunca impõe qualquer tipo de limites, e sem qualquer tipo de responsabilidade. Por que eu estou falando para as mulheres? Porque os homens já abandonaram a sua missão de educar os filhos, pior do que as mulheres. Mas entenda, os meninos dessa forma, quando crescerem, eles poderão ser qualquer coisa, menos homens de verdade, porque não foram treinados para isso. Não foram treinados para isso. Foram criados como bonequinhas de vidro, que a mamãe super protege para não arranhar e não quebrar. Isso vai resultar numa geração pior do que a que nós temos hoje. E o que nós temos hoje é homens que deveriam proteger a sua família e na verdade estão destruindo a sua família com as próprias mãos. Não é só homens que não estão conseguindo resolver os problemas da sua família e não estão conseguindo impedir que a sua família
pereça, não. São homens que estão provocando o fim da sua família. Imagina a sua família como um barco. E você é o comandante desse barco. Deus colocou você como comandante do seu barco. Só pelo fato de você ser homem e ter casado, você é o comandante do seu barco. Do barco da sua casa, da sua família. E o seu papel como comandante é proteger o seu barco, proteger o barco da sua família, para que ele não afunde, para que a sua família não morra afogada. Mas o que nós vemos é que os homens não estão protegendo o barco, mas eles estão furando o casco do barco. E quando o barco começa a encher de água, eles botam um colete salva-vida, pulam do barco e vão embora e deixam a família se afogar. É isso que está acontecendo hoje. É exatamente isso. Essa ilustração fala a verdade. Homens que destroem a sua família, a família que Deus deu a ele para que ele protegesse, ele está destruindo a família e ele ainda sai para formar uma outra família, para viver a vida dele. E não está nem aí para a família que ficou. Deixando o barco para afundar e para morrer. Na verdade, homem de verdade é uma espécie não muito fácil de se encontrar. É uma espécie que está em extinção. Devem ter muitos por aqui, mas não é uma espécie muito fácil de se encontrar. É uma espécie em extinção. Eu estou falando de homem, não estou falando de macho. Até porque macho também está começando a ficar difícil, né? Tá, rapaz, olha para você ver como a investida do diabo está pesada. Até macho está difícil de encontrar. Porque meu amigo, que tem de menino afeminado, homossexual, é brincadeira não. Isso é plano do diabo para destruir a família, destrói os homens. Mas eu estou falando de homem. Quando eu falo de homem, eu quero dizer homem de caráter, homem de honra, homem com responsabilidade, homens que lideram suas casas, suas esposas e filhos, homens que são provedores, que provêm o sustento da sua família, homens que são exemplo para os seus filhos. É essa espécie que eu estou falando que está em extinção. E mulher, se você tem um homem assim, olha, você é uma mulher bem-aventurada. Bem-aventuradas sois vós entre as mulheres. Cuide, viu? Porque está difícil. Está difícil achar um homem assim. Se você tiver pelo menos alguma dessas características, levanta a mão para o céu. Outra coisa importante, homens, não confundam ser líder da sua casa com ser chefe da sua casa. Tem uns que dizem, agora eu vou ser líder. Não entendeu nada. Não é ser chefe, é ser líder. Sabe qual é a diferença? O chefe é aquele que costuma dar ordens de modo autoritário. Façam isso, façam aquilo. O chefe, ele nunca admite os seus erros, ele nunca pede perdão a ninguém, ele nunca diz que está errado, ele não aceita a opinião de ninguém, ele aponta o caminho, mas ele mesmo não é capaz de andar por o caminho que ele aponta. O lema do chefe é: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Menino, para de falar palavrão. Aí o menino diz assim, mas o senhor fala. Mas não é para você falar. Eu sou o pai, eu posso falar. Complicado. A filosofia do chefe é não viver aquilo que ele fala. Ele obriga os outros a viverem do jeito que ele quer, mas ele vive de outra forma diferente. Já o líder, aquele segundo a Bíblia, aquele que diz que vai liderar a sua esposa e a sua casa, assim como Cristo lidera a igreja, e vai amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. O líder é um homem de caráter firme. Sabe o que é caráter firme? É que faça chuva, faça sol, ele não cede, ele faz as coisas certas, não interessa o preço que tem que pagar, ele fala a verdade. É um homem de caráter firme, um homem temente a Deus, um homem confiante e destemido, mas sem deixar de ser humilde. É um homem que é cheio de autoridade, porém carinhoso
e gentil. É um homem que tem uma força visível, porém é companheiro e amigo. É o tipo de homem que quanto mais você aprende dele ou com ele, mais parece que ele tem a ensinar. É aquele que sabe para onde vai e é capaz de levar a sua família junto com ele. O seu caráter influencia a sua família, sobretudo os seus filhos. Ele é um homem inspirador. Já está até com vontade de casar com esse homem, né? Quando os filhos, os meninos, o menino dele, olha para ele, sabe o que é que o filho pensa ou diz? Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Isso quando ele já está entendendo as coisas, porque quando é pequenininho, ele diz isso para qualquer um. É quando ele já está entendendo as coisas, ele diz, eu quero ser igual ao meu pai. As meninas ou a menina, quando ele tem filhas, sabe, a filha olha para ele e diz assim, quando eu crescer, que eu for me casar, eu quero um marido igual ao meu pai. É um homem inspirador. É esse tipo de homem que Deus quer que nós sejamos dentro da nossa casa. É isso que você provoca nos seus filhos? Você é esse homem de autoridade sem ser autoritário, de caráter firme? É isso que Deus espera de nós. As mulheres, na verdade, só protestam e se enfurecem diante desse mandamento de serem submissas aos seus maridos, porque nós, homens, temos falhado em ser tudo aquilo que Deus mandou que nós fôssemos como cabeça da nossa mulher, dos nossos filhos e da nossa casa. É por isso que elas ficam arretadas quando vêm com esse negócio de submissão, porque ela pensa logo no marido que ela tem em casa. Eu ser submissa a esse camarada. O protesto das mulheres muito se dá por culpa nossa, de não sermos tudo aquilo que Deus diz para nós sermos como homens, como a cabeça da nossa casa. Eu conheço vários homens que deixam que suas esposas levem toda a carga e estresse da família, incluindo estresse com finanças, com provisão, com saúde das crianças, com a criação, educação das crianças, com a espiritualidade da casa. Tudo. Eles permitem que a mulher leve nas costas toda a responsabilidade da casa. Eles são homens hóspedes. Não são maridos, não são esposos, eles são hóspedes. Eles passam o dia fora, e aí eles chegam no final do dia, e aí eles se alimentam, dormem, paga, né? Porque tem que pagar para alguns pagam, né? Para morar naquela pensão, mas quem resolve tudo é a mulher. Quem se estressa com tudo é a mulher. É o que eu chamo de homens hóspedes. Ele mora ali, paga algumas coisas para morar ali, mas o fardo, a responsabilidade está nos ombros da mulher. Ele acha que a única obrigação dele é pagar as contas. E quando faz? Algumas perguntinhas para você saber se você está no time dos hóspedes ou não. Isso não é para mim. Claro que não é para você. É para o seu irmão que está aí do lado, mas não é para você não. Algumas perguntinhas para saber se você é o tipo hóspede ou você de fato é cabeça na sua casa. Não é para você responder não, tá certo? Só na mente, para não constranger você. Qual a data de nascimento dos seus filhos? Dia, mês e ano. Ah, você não sabe? Mas eu aposto que você sabe o ano do seu carro. E às vezes o carro tem 2 anos, que é o ano de fabricação e o modelo. Você sabe. Quantos quilômetros rodados seu carro tem? Provavelmente você sabe. Você sabe quanto tempo falta para trocar o óleo do carro? Você sabe. Mas você não sabe o dia do nascimento dos seus filhos? Isso mostra que você não está muito interessado. Não estou falando sobre lembrar do dia do aniversário, porque isso já é outros 500.
Tá? Mas eu estou falando de você saber, alguém chegar e dizer assim: seu filho nasceu em que dia? Aí você olha para... Chega na escola, no hospital, algum canto que você tem que ir, aí chega lá, aí a atendente pergunta assim: qual a data de nascimento do seu filho? Aí você já olha logo procurando a mulher. E aí, mulher? Vem cá, vem cá. Não sabe o dia que o menino nasceu. Qual a série que os seus filhos estudam? E como é que eles andam na escola? As notas como é que estão? Você sabe a série que eles estudam? A gente vê isso, ainda bem, eu vou falar o nome do milagre sem falar o nome do santo, né? Mas a gente vê isso às vezes na escola. Chega o pai que nunca vem buscar o filho, aí vem uma vez buscar o filho que a mãe não pôde vir, aí ele chega assim, deixa eu inventar aqui o nome, Raimundo Gabriel. Aí o irmão da portaria diz assim: mas qual é a série? Ele diz: rapaz, sei não. Mas qual a idade dele? Acho que tem 4, 5, é uma coisa assim, 4 ou 5. Ele não sabe a série que o filho estuda. Imagina se ele sabe as notas. Imagina se ele sabe o nome da professora do filho dele. Qual a última vez que você foi a uma reunião de pais na escola para saber como anda o desenvolvimento do seu filho? É a mulher que vai resolver essas coisas. Qual a última vez que você levou o seu filho ao médico? Qual a última vez que você orou pelos seus filhos? Orou por eles. Você, no seu momento de oração, você orou: Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Orou pelo futuro deles, orou pela saúde deles, orou para que Deus cuidasse do coraçãozinho deles, para que eles tivessem um coração temente ao Senhor, para que eles não se corrompessem. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos? Eu vou piorar a pergunta: qual foi a última vez que você orou com os seus filhos? Você e seus filhos, vocês oraram juntos? Em algum momento, seja na mesa do jantar, do almoço, em algum momento, qual foi a última vez que você orou com os seus filhos? Quando os meninos brigam, aprontam na rua, na escola, quem é que vai resolver? É você? Ou é sempre a mãe que tem que resolver? A frase preferida dos homens hóspedes é: vai falar com a tua mãe? Parece a Chiquinha, né? Vai falar para tua mãe, Kiko. É sempre assim: vai falar para tua mãe. Entenda, nós lemos no texto de Efésios 5, 23, que Deus fez o homem cabeça, líder da sua casa, da sua esposa. É nossa responsabilidade liderar a nossa casa. É obrigação minha e sua, que é homem, que é casado e que tem filhos, saber da vida do seu filho, saber como ele anda, educar o seu filho. Não tem essa história: não, só vou botar comida em casa, ir para a feira, e minha mulher que cuide de tudo. Não, está errado, você está pecando diante de Deus. É por isso que eu digo: as mulheres dão logo um pinote quando você fala em ser submisso, porque ela olha para o marido que tem e diz: ser submisso a esse camarada? Ela não faz nada. Tem homens que são tão omissos, mas tão omissos no cuidado com a família, que se eles morressem, não fariam nenhuma falta. Sério. Passado o momento de choro e de luto, a família continuaria funcionando normalmente, porque sempre funcionou sem o auxílio dele. Segundo, coisa que Deus espera dos homens: Deus espera que o homem seja um referencial para os seus filhos. Deus espera que o homem seja um referencial para os seus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem. Agora preste atenção: Deus está dizendo que antes de você ensinar em todo o tempo aos seus filhos as leis de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Guardar essas leis aonde? No seu
Você tem que viver isso. Viver. Antes de ensinar os seus filhos, você precisa viver as leis de Deus. E é sempre um problema quando você tenta ensinar uma criança algo que você não vive, porque elas passam na cara. Menino, você não pode mentir. Mas o senhor mente. Não pode falar palavrão, mas o senhor estava falando. Vai tentar ensinar uma criança uma coisa que você não vive, e você vai ter problema. Por isso que é primeiro viva, primeiro guarde essa lei no seu coração. Depois você ensine, de dia e de noite, quando andam e quando deitam, em casa e fora de casa. Ensine essa lei aos seus filhos, seja referência para eles. Os estudiosos do ramo da terapia familiar afirmam que a maioria dos distúrbios de comportamento na adolescência está muito mais ligada ao relacionamento com o pai do que ao relacionamento com a mãe. Você não imagina, homem, o quanto você influencia no caráter e na saúde emocional dos seus filhos, principalmente na adolescência, e que está chegando cada vez mais cedo. Porque quando é pequenininho, o filho ele só olha para a mãe, porque a mãe é a fonte do cuidado, né, da alimentação, e ele olha para a mãe, ele não olha muito para o pai. Agora, quando ele começa a crescer e começa a chegar na adolescência, o referencial dele muda automaticamente da mãe. Pelo contrário, ele não quer mais nem ser visto andando muito perto da mãe para parecer que já é adulto. O referencial dele vira para o pai. O pai é o referencial do filho que está se tornando adolescente, seja do menino ou da menina. Então a maioria dos distúrbios de comportamento e emocionais de adolescentes tem muito a ver com o relacionamento deles com o pai e não com a mãe. As famílias hoje têm sofrido de um mal que nós chamamos de fome de pai. As famílias têm sofrido de um mal chamado fome de pai. Muito da ira, da depressão, da confusão que nós observamos na mente de jovens, adolescentes e até de adultos tem suas raízes na falta de uma conexão, de um relacionamento sadio com os seus pais, homens. E um outro fator intrigante que mostra claramente o plano do diabo para destruir a família é que justamente quando o filho vai se tornando adolescente, que é quando o filho deixa de olhar para a mãe e foca no pai, é exatamente nesse tempo em que mais acontece os divórcios. É quando o menino está chegando perto dos 10 anos, 11 anos por ali, e aí inventaram uma coisa do capeta chamado crise dos 40. O cara chega nos 40, aí ele entra em crise. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí de repente ele decide ir embora e começar tudo de novo. E aí ele deixa para trás quem? Os filhos, que normalmente quando o homem está chegando aos 40, os seus filhos estão mais ou menos na adolescência. Ou pelo menos alguns deles estão na adolescência. E é exatamente aí que o diabo tira o homem de cena. E aquilo fere profundamente as emoções e o caráter do seu filho e dos seus filhos. E aí vai danificar a identidade deles para o resto da vida, se não houver um reparo, se não houver uma intervenção divina, se eles não conhecerem a Deus e Deus não substituir esse pai que falhou com eles. O papel que o homem exerce como pai é importantíssimo na formação emocional dos seus filhos. Todos nós homens, todos nós, homens e mulheres, somos profundamente marcados pelos nossos pais. Todos nós somos profundamente marcados pelos nossos pais. Seja positivamente ou negativamente, ou ambos. Quer amemos o nosso pai ou odiemos o nosso pai, somos marcados por ele. Quer o tenhamos tido ele como amigo ou nunca o tenhamos conhecido, fomos marcados pelo nosso pai. Mesmo que você nunca tenha conhecido o seu pai, ele marcou a sua vida negativamente. Olha só essa frase aí do Dr. Scaler. Ele diz assim: carregamos nosso pai dentro de nós, mesmo muito tempo depois de sua morte.
continuamos a imitá-lo, odiá-lo e dar ouvidos a ele. Mesmo depois que ele morre, mesmo quando ele vai embora, você continua carregando o seu pai dentro de você. Todos nós somos profundamente marcados pelos nossos pais. A pergunta que eu quero fazer para você, homem, que é pai, é a seguinte: que tipo de marcas você está deixando, imprimindo nos seus filhos? Que tipo de marca você está imprimindo no coração e na mente dos seus filhos? E deixa eu dizer uma coisa para você: antes tarde do que nunca, viu? Se você tem filhos e você os abandonou, não faz de esquecido não, porque ele lembra que você o abandonou. Volte e tente reparar pelo menos parte do que você fez. Abri um parênteses. Você, mulher que é casada com um homem que tem filho de outro relacionamento, você não tem o direito de impedi-lo de ser pai para aquele filho ou filha. Você não tem o direito de fazer isso, porque não existe ex-filho nem ex-filha. Ali é uma vida que não pediu para vir ao mundo, mas foi gerada pelo seu esposo, e ele tem a obrigação de ser pai também. Agora cabe a você, homem, fazer isso com sabedoria, para que isso não provoque um problema na sua família atual. Mas se tem um filho, você precisa correr atrás, porque Deus não esqueceu, seu filho não esqueceu, e você tem responsabilidade com isso. Antes tarde do que nunca. Então faça alguma coisa para recuperar o tempo perdido. Vamos adiante. Chegou a vez. Homens, dá uma relaxada aí. Até que fim. O que Deus espera da mulher na família? O que é que Deus espera da mulher na família? Nós vimos que ao determinar que o homem era a cabeça da mulher, Deus nunca quis que o homem oprimisse a mulher por isso. Nós vimos isso aqui. Muito pelo contrário, o que Deus disse é que o homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25 diz isso. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando Deus colocou o homem como a cabeça da mulher, em hipótese alguma Deus planejou que o homem oprimisse, escravizasse, explorasse a sua mulher. Pelo contrário, ele disse: ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Porém, por causa do pecado, o homem abusou da sua condição de cabeça e abusou da mulher, passou a menosprezá-la, escravizá-la e humilhá-la por séculos, até que em um determinado momento as mulheres resolveram contra-atacar. E aí, por volta do século XVIII, lá por volta de 1792, iniciou-se um movimento que depois viria a ficar muito forte, inclusive nos dias de hoje, chamado movimento feminista. E o movimento feminista começou com uma desculpa, com um pretexto inicial de lutar pelos direitos da mulher. Isso seria ótimo, porque de fato o homem abusou da sua liderança e da sua condição de mais forte, não de mais importante, mas de mais forte, e oprimiu e tirou da mulher os direitos que era dela. Mas isso foi só a desculpa inicial do movimento feminista. Só que no meio dessa luta pelos direitos legítimos da mulher, esse movimento começou a inverter as coisas e findou fazendo com que as mulheres menosprezassem e danificassem alguns valores que Deus havia estabelecido para as mulheres. Então, em busca de direitos, ela passou do ponto e começaram a abrir mão, desvalorizar valores que Deus havia estabelecido para a mulher. O papel da mulher começou a ser desvalorizado pela própria mulher.
por causa desse movimento feminista que passou da conta. E eu acredito que ele já começou com más intenções, porque eu sei quem está por trás dele é sempre inverter o que Deus criou. Presta atenção, tudo do diabo é inverter o que Deus criou. Nesse caso, Deus colocou o homem para ser a cabeça. E o movimento feminista está dizendo: mulher, você não precisa do homem, você vai ser a cabeça. É inverter o que Deus criou. Então o movimento feminista tornou-se uma grande aberração, onde pregam que o direito das mulheres é serem iguais aos homens. Não, você pode ter direitos iguais, mas não é ser igual ao homem. Deus fez você diferente dos homens, entenda isso. Deus planejou que o homem fosse diferente da mulher. Ele nos fez diferente, fisicamente diferente. Ele nos fez emocionalmente diferentes. E Ele nos fez psiquicamente diferentes. Como é que você quer ser igual ao homem? Você nunca vai ser igual a um homem. Não é porque ele é melhor, é porque Deus o fez diferente. E Deus fez você do jeitinho que você é, diferente dos homens. O plano do diabo é criar um caos, confundir e inverter os papéis que Deus criou. É tornar a mulher cada vez mais masculina e o homem cada vez mais feminino. Ou não é isso que você tem visto hoje? Temos visto homens cada vez mais femininos e mulheres cada vez mais masculinas. Esse é um plano do diabo. O resultado desse movimento feminista, dessa briga para ser iguais aos homens, é que nós vemos hoje muitas mulheres extremamente bem-sucedidas profissionalmente, mas extremamente infelizes e frustradas no seu relacionamento conjugal e dentro da sua casa, da sua família. Mulheres que venceram na vida, como dizem aí, mas que fracassaram em casa. Porque elas estão tentando ser algo que Deus não planejou que elas fossem. O segredo para as mulheres serem vitoriosas e felizes, satisfeitas e realizadas, não é serem iguais aos homens, não é serem melhores do que os homens, nem fazerem o que os homens fazem. O segredo para ser realizada, feliz e vitoriosa, é serem e fazerem o que Deus planejou que vocês fizessem, sendo mulheres, e não querendo ser homens. O papel que Deus definiu para cada um de nós, como eu falei no início, é baseado na forma como Ele nos fez. Deus não colocou na mulher as estruturas necessárias para ser cabeça. Lá em Gênesis é claro que Deus preparou a mulher e a fez com cuidado para ser uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, não para ser a cabeça. E aí é você pegar e botar sobre suas costas um fardo que você não pode carregar. No início é divertido brincar de ser cabeça, só que rapidamente você se cansa e se frustra, porque Deus não fez você para isso. Sabe, é como você questionar Deus a respeito disso, é como você comprar um equipamento e lá o fabricante botou lá 110 volts. Esse aparelho funciona numa tensão de 110 volts. Aí você diz: esse fabricante sabe de nada, eu vou ligar aqui no 220, ele vai funcionar mais rápido. Aí você joga lá na 220 e vê o que acontece. Assim é você, mulher. É como se você foi criado a 110 volts. Você vai dar tudo que você tem para dar, você vai fazer tudo que tem para fazer. Mas você diz: não, eu quero estar na 220. Aí você vai lá e liga na tomada que era para ligar o homem, e aí você se quebra todinho. Você nunca vai ser realizada fazendo o que os homens fazem, porque você não foi criada para isso. O Criador, aquele que te fez, Ele está dizendo que você não foi criada para ser cabeça, mas para ser auxiliadora do seu marido. É mentira do diabo, que é direito seu ser cabeça. Não, Deus não diz isso. Se você não concorda com isso, então de repente você pode rasgar essa parte da Bíblia, mas não é o que Deus diz. Para o seu próprio bem é melhor você acreditar. Por isso voltamos àquela pergunta inicial: o que Deus espera
da mulher na família. Complete aí. Deus fez a mulher para ser submissa ao seu marido. Ai, lá vem essa história de novo. Esposas, Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Não tem o que tentar interpretar isso aqui, tem? Sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Talvez o que eu vou dizer agora faça você se sentir um pouco melhor. Submissão não é coisa só de mulher. Não sei se isso ajuda. Não sei se isso faz você se sentir um pouco melhor. Mas submissão não é coisa só de mulher. A Bíblia diz que os filhos devem ser submissos aos seus pais. A Bíblia diz que os empregados devem ser submissos aos seus patrões. E a Bíblia diz que todo homem e mulher devem ser submissos a Deus. E também diz que todos devem ser submissos às autoridades constituídas. Isso inclui os homens serem submissos às autoridades constituídas, sejam elas seculares ou espirituais. Então, submissão não é coisa só de mulher. Todos nós temos que estar submissos a alguém em alguma ocasião, em alguma situação. Só que Deus diz para você claramente: você precisa ser submissa ao seu marido. Quem está dizendo isso, entenda, não sou eu. Baixe a guarda. Deus, o teu Criador, está dizendo isso para você. Sabe, esse espírito de rebelião é o diabo que tem plantado. Deus fez você para ser submissa ao seu marido. Mulheres, se vocês não respeitam e não honram os seus maridos, ao invés disso, os desrespeitam e os criticam, principalmente na frente dos seus filhos e dos outros, vocês não estão cheios do Espírito Santo. Vocês estão cheios do espírito de Jezabel. Sabe quem é Jezabel? A mulher de Acabe, que mandava nele e destruiu tanto o casamento dela como destruiu todo o reino. Você está cheio do espírito de Jezabel. E vão fazer seus filhos desonrarem ao pai, desonrarem você e desonrarem a Deus. Você é a mulher tola que destrói a sua casa com as próprias mãos. O que é submissão? Vamos ver duas coisas sobre submissão. A primeira é bem interessante, está aí no slide. A tradução da palavra grega para submissão significa duas partes ali. A primeira, sub significa algo que está abaixo. E missão, claro, é o ato de ser enviado ou de enviar, cumprir uma missão dada por alguém. Então, o que seria submissão? O homem é que recebe a missão principal da casa, da família. E a missão é o quê? Liderar, pastorear, prover, cuidar, educar, proteger. Essa é a missão principal que é dada por Deus ao homem. E à mulher foi dado o quê? A submissão, que é uma missão que está abaixo da outra missão. E a missão da mulher é auxiliar o seu marido no cumprimento da sua missão. Não tem a ver com ser escrava. Tem a ver com a sua missão é ajudar o seu marido a cumprir a missão dele. Ele recebeu a missão de Deus e você recebeu a missão de ajudá-lo. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Outra coisa, submissão também, agora ninguém gosta, submissão também significa, prepara, obediência. Isso faz revira tudo, né, aqui? Ainda mais dependendo do marido que você tem, aí que revira mesmo. Mas submissão significa obediência. Efésios 5, 22, 23. Olha só como diz aí: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. O problema é que a mulher não está obedecendo ao Senhor, mas ao marido. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Olha que coisa séria.
obedeça ao seu marido como obedece ao Senhor. Porque o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Não é qualquer autoridade, não. Submissão também significa obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode ser uma mulher de Deus e passar por cima do seu marido ao mesmo tempo. Você não pode ser uma mulher de Deus e ser insubmissa, desrespeitosa com o seu marido ao mesmo tempo. Não pode. Você só tem o direito de desobedecer o seu marido quando o seu marido mandar você fazer algo ou quiser que você faça algo que contraria o que Deus, que é a autoridade maior do que Ele sobre sua vida, diz. Agora, se o que seu marido pede que você faça não contraria o que Deus diz, apenas contraria a sua opinião, então faça. Sério isso? Se ele está pedindo para você fazer algo e esse algo não fere nenhum princípio de Deus, nenhum mandamento de Deus, é só porque você acha que não é melhor, que não está legal, faça. Faça. Porque assim como quando um filho desobedece aos seus pais, ele está desobedecendo a Deus, porque foi Deus quem instituiu a autoridade dos pais sobre os filhos. E desonrar um pai é a mesma coisa que desonrar a Deus, porque aquela autoridade foi constituída por Deus. Assim também, quando uma mulher desonra e desobedece e desrespeita o seu marido, também é como se estivesse desonrando a Deus, porque foi Deus quem colocou a autoridade do homem sobre a esposa e sobre a casa. Ou será que a gente vai reinterpretar esses textos aqui para dar um jeito nisso? Se você está tomando a frente do seu marido, você está em pecado. Assim como eu disse para os homens, se eles não estão liderando a sua casa, estão em pecado. Se você está tomando a frente do seu marido, você está em pecado. Está desonrando o seu marido e desonrando a Deus também. Você nunca será feliz e realizada fazendo o papel do seu marido, fazendo o papel de homem. Quer ver uma mulher frustrada? Uma mulher frustrada é uma mulher cujo marido é um banana. Mulher frustrada é uma mulher que tem um marido que depende dela para tudo, que não sabe tomar nenhuma decisão, que sempre espera por ela para resolver os problemas dos filhos, das contas. Ela é frustrada porque ela não tem um líder em casa. Aí você está querendo assumir liderança para quê? Para ser frustrado? Você vai brincar de líder, você vai gostar no início, depois você se frustra, porque você não foi criada para isso. Sabe qual é o retrato da mulher feliz? É aquela que tem um marido que a respeita, que a ama e que a valoriza. Um marido que a lidera a sua casa, dá direção, toma iniciativa. Essa é a mulher feliz. Não é a que é cabeça, mas é aquela que está submissa a um homem que de fato é um cabeça, segundo aquilo que Deus ordenou. Homens, nós estamos diretamente ligados a isso. Facilitaria muito o trabalho das nossas esposas se nós fizéssemos aquilo que Deus mandou fazermos. Mesmo as mais feministas das mulheres, em seu íntimo, elas anseiam por um homem de caráter, que as ame, que as lidere com segurança, que as proteja, que as façam se sentir mulheres e não homens. Porque Deus as fez para se sentirem satisfeitas assim, e elas não serão satisfeitas de outra forma. Então lembre-se, submissão não é coisa apenas para as mulheres ultrapassadas. Submissão é um valor imutável de Deus para as mulheres, todas as mulheres, inclusive para as mulheres de hoje. Deus quer que você seja submissa ao seu marido. Segunda coisa que Deus espera das mulheres: Deus espera que a mulher sinta alegria em cuidar do marido e dos filhos.
Deus espera que a mulher sinta alegria em cuidar do marido e dos filhos. Tito 2, versículo 3 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o que está dizendo aqui. Qual a instrução que era para dar para jovens casadas? Que amem seus maridos, que sejam boas donas de casa, que sejam sujeitas aos seus maridos, que amem seus filhos, porque se elas não fizerem isso, o que acontece? A palavra de Deus será o quê? Difamada. Se você não tem sido esta mulher que Deus quer que você seja, você está difamando a palavra de Deus com a sua vida. Nós absorvemos com muita facilidade os valores do mundo. Do mesmo jeito que nós absorvemos o machismo, que é uma distorção do que Deus ensinou sobre o papel de liderança do homem, do mesmo jeito que nós absorvemos o machismo, hoje estamos absorvendo o feminismo. E todos os dois são distorções do que Deus quer, tanto para o homem quanto para a mulher. E há uma campanha massificante de tornar a mulher consciente de que ela é igual ao homem e pode ser superior ao homem e pode fazer o que o homem faz e assumir o papel dele tanto em casa como na sociedade. Gente, não há nada de errado em a mulher participar da sociedade, participar da política. O que me chama a atenção nesse comercial é que a mulher é tudo, menos dona de casa. Ela é pilota de avião, ela é árbitra de futebol, ela trabalha na construção civil, ela é gerente, diretora de uma empresa, ela é política, mas em nenhum momento retrata a mulher como mãe, como esposa, como dona de casa. Como se isso fosse uma desonra. E os valores de Deus estão sendo tão invertidos que cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, ser dona de casa virou motivo de vergonha. Uma mulher que vive para cuidar dos filhos, da casa, do marido, ela é tida pela sociedade e às vezes por nós como uma mulher frustrada. Vai preencher um documento, qual a sua profissão? Dona de casa. Como se fosse uma desonra ser dona de casa. Eu tenho que ter uma profissão. É mentira isso. Você pode ter uma profissão, sim. Você pode ter um trabalho, sim. Mas não foi essa a principal missão que Deus te deu. O diabo tem invertido isso. Ao mesmo tempo que o diabo tem enfraquecido os homens, o diabo tem tentado levantar as mulheres para tomar o lugar dos homens. E isso está criando um caos na família. Olha o retrato da família hoje. Está tudo fora de lugar. Deus sabe o lugar certo de cada um, porque Ele criou a família. E estão tentando inverter isso e a gente está absorvendo esses valores. Eu sei que em alguns casos trabalhar fora faz parte da sua submissão de ajudar o seu marido a prover o sustento da casa. Mas isso jamais pode ser o seu objetivo de vida. Sucesso na carreira profissional nunca deveria ser o objetivo da vida de uma mulher. Você está se ofendendo, sabe por quê? Porque você já está embriagada com os valores do mundo. Porque o que a Bíblia diz que era para ser ensinado para as mulheres era que amassem os seus maridos, amassem seus filhos, fossem boas donas de casa, fossem respeitosas. E se trabalhar fora ajuda na missão do seu marido, faça isso, mas isso não pode tirar de você a sua principal missão, que é ser esposa, ser mãe, ser auxiliadora.
Você pode espernear o tanto que você quiser. Pode fazer uma releitura da Bíblia se você quiser. Mas o que está escrito aqui é isso. O que nós temos hoje é mulheres renunciando à sua missão no lar e na família, para tentar cumprir a mesma missão do marido. Às vezes para competir com o marido. A mulher tem o direito até de buscar algum tipo de realização profissional, mas jamais poderá abrir mão da sua família para isso. É pecado. Ah, mas eu estou pagando uma pessoa para cuidar dos meus filhos. Hã? Você está terceirizando algo que Deus deu a você. Então quem vai formar o caráter dos teus filhos é a pessoa com quem você está pagando? Então você pode trabalhar, mas isso nunca pode ser um substituto para a tua missão de ser mãe, ser esposa e cuidar da sua casa. Famílias onde o marido e a mulher buscam em primeiro lugar a realização profissional, será inevitavelmente uma família falida, desequilibrada. Mas eu não poderia encerrar essa mensagem falando para as mulheres, né? Afinal de contas, a última palavra tem que ser do homem. Nem que seja sim senhora, né? Alguns fazem por aí. Mas a última palavra tem que ser do homem. Então, homens, os papéis estão sendo invertidos por culpa nossa. O feminismo só ganhou espaço e tem conquistado adeptas por culpa nossa. As mulheres só estão assumindo essas posições porque nós não temos cumprido com a nossa missão. E às vezes elas são arrastadas, obrigadas a fazer algo que era para nós fazermos. Elas têm que trabalhar fora porque nós estamos falhando em suprir a necessidade de casa. Elas têm levado os nossos filhos nas costas porque nós temos falhado em educar os nossos filhos. Elas têm liderado porque nós temos sido omissos na liderança da nossa casa. Como diz o pastor Cláudio Duarte, é o homem banana que gera a mulher abacaxi. Se a sua mulher é um abacaxi, é porque você é um banana. O culpado é você, porque você não soube liderá-la, amá-la. O que é que estamos vendo hoje? Inclusive dentro da igreja, por exemplo. Nós vemos hoje nas famílias da igreja, nós vemos mulheres que são um modelo de oração das suas casas. As mulheres é quem buscam a Deus, as mulheres é quem oram, as mulheres é quem levam os filhos para a igreja. As mulheres é que cuidam de tudo. As mulheres é que educam, disciplinam. Ainda pagam parte das contas, quando não a maior parte das contas. A mulher que tem que estar para o cara, homem, vamos para a igreja hoje, acompanha a gente, vamos lá para a igreja. Eu assisti o Flamengo. Grande coisa você vai fazer, assistir o Flamengo. Pior seria se fosse assistir o Vasco, mas tudo bem. Mas o que a gente está vendo hoje são mulheres que estão sendo o exemplo que nós deveríamos ser. Então a mulher está lá fazendo tudo. É ela que ora, é ela que trabalha, é ela que educa, é ela que disciplina os meninos. Ela trabalha, paga as contas, e enquanto isso, na sala de justiça, está lá o homem sentado no sofá. Homens, o que eu vou falar é sério, não se ofenda, mas às vezes a gente precisa ouvir uma coisa para acordar. Nós temos que criar vergonha na cara, nós homens, e assumirmos o nosso papel dentro da nossa família. Pare de furar o casco do barco da sua família. Proteja a sua família. Exerça o papel que Deus te deu,
não é de ser chefe, não é de ser autoritário, é de ter autoridade. E a autoridade se conquista com caráter, com amor, servindo a sua família. Vamos recuperar o lugar que é nosso, porque é nossa responsabilidade. E mulheres, auxiliem seu marido a retomar o lugar que é dele, porque assim sua família vai estar glorificando a Deus, e os seus filhos vão crescer num ambiente saudável e vão ter condições de constituir famílias saudáveis. Vamos encerrar com essa geração de homens fracos e de mulheres mandonas. Vamos fazer as coisas como Deus mandou. O homem é a cabeça, a mulher é a sua auxiliadora. Amém? Nunca abandone os seus filhos. Quando eles precisarem, esteja lá. Marque profundamente e positivamente os seus filhos. Fique em oração agora, querido. Eu quero falar com você que está aqui hoje, que ainda não é discípulo de Jesus. Entenda uma coisa: você nunca vai poder desempenhar o seu papel como líder da sua casa, como sacerdote da sua casa, como cabeça da sua casa, sendo tudo aquilo que Deus quer que você seja, se você não tiver a ajuda de Deus. Tentar edificar uma família sozinho, ou liderar uma família sozinho, é suicídio, vai dar errado. A missão que Deus te deu, ela pode ser cumprida se você a fizer com a ajuda de Deus. E Ele está à tua disposição para caminhar com você. Mas como eu falei domingo passado, você é a porta de entrada que Deus quer usar para entrar na tua família. Assim como nós lemos lá em Deuteronômio, que antes de ensinar as leis do Senhor aos seus filhos, você precisa guardar no seu coração. Você não tem como ensiná-los sobre o amor, sobre a justiça, sobre a retidão, sobre a fé, sobre um relacionamento com Deus, se você mesmo não tiver isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer para salvar a sua família, impedir que o barco da sua família afunde, é você convidar Jesus para entrar no seu coração, ser o teu Senhor. É você tornar-se discípulo de Jesus, porque através de você a tua família vai conhecê-lo. Isso serve para você que é homem, isso serve para você que é mulher, que vai auxiliar, isso serve para você que é filho. Você é a porta que Deus quer usar para entrar na sua casa, na sua família. Então, se você está aqui hoje e quer entregar a sua vida a Deus, quer pedir que Ele seja o teu Senhor, quer iniciar um relacionamento pessoal com Deus através de Cristo, quer se tornar discípulo, onde você está, você vai fazer uma oração agora, em que você vai reconhecer os teus erros e pecados, e você vai reconhecer que você precisa de Deus na sua vida. Assim como aquele homem na cruz ao lado de Jesus fez, o que é que ele fez? Ele olhou para Jesus e disse: de fato nós merecemos estar aqui nessa cruz, porque de fato erramos. E depois ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrares no teu reino. Exatamente isso, ele reconhece o seu pecado e ele pede misericórdia a Jesus. E naquela hora Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi aceito como discípulo. É isso que você tem que fazer. E eu posso conduzir você nessa oração, oração em que você vai entregar a sua vida ao Senhor, para ser discípulo dele, para ser morada do Espírito Santo. Você diz: mas eu não sei, eu tenho que largar o que para fazer isso? Escuta, Deus está chamando você do jeito que você está. Jesus disse que aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, venham a mim e eu aliviarei você. Você não tem que se livrar de nada para vir até Jesus. Ele está dizendo que você deve vir para Ele com todas as suas cargas, e Ele vai aliviar o teu fardo. Você pode vir para Ele com todos os seus vícios, Ele vai libertar você dos vícios.
Eu tenho que largar isso ou aquilo. Não, você vem do jeito que você está, e a obra do Espírito Santo em você vai transformar você em quem Deus quer que você seja. É Ele que vai mudar você. É Ele que vai dizer a você o que está errado e o que não está errado. Não é você que tem que se consertar para vir, porque se você fosse capaz de fazer isso, você seria o seu próprio salvador. A religião está dizendo isso. Você tem que se consertar, tem que largar isso para vir. Jesus nunca disse isso. Ele disse: venha do jeito que você está. Eu vou tirar a carga de cima de você. Então venha como você está. Se você for sincero e você de fato convidar Jesus para entrar no seu coração, e você de fato disser a Ele: Senhor, se há alguma coisa em mim que não te agrada, que não faz parte dos teus planos para mim, eu permito que o Senhor tire de mim. Ele vai tirar de você. Não é você que vai se libertar, é Ele que vai libertar você. Amém? Então, se você está aqui e quer receber Jesus na sua vida, quer ser discípulo dEle, quer ser a porta de entrada para Deus na sua família, onde você está, feche seus olhos aí onde você está. Você vai fazer essa oração comigo agora. Essa oração não vai tornar você membro da Igreja Batista, entenda. Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus. Então, onde você está, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho errado diante do Senhor. Eu reconheço que tenho vivido do meu jeito e não do teu jeito. Mas hoje eu quero mudar essa história. Eu ouvi a tua palavra, eu senti a tua presença, e hoje eu decido abrir a porta do meu coração para o Senhor. Entra no meu coração, entra na minha mente, entra na minha vida, entra na minha casa. Seja o meu Senhor. E se há alguma coisa em mim que não te agrada, que não faz parte dos teus planos para mim, então tira de mim tudo isso e me transforma de dentro para fora. Muda minha forma de pensar, me faz gostar das coisas que o Senhor gosta, me faz ser atraído pelas coisas que te atraem, e me fortaleça para que eu possa dizer não para tudo aquilo que o Senhor reprova. Eu quero ser a porta que o Senhor vai usar para entrar na minha família. Eu te entrego a minha vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Cuida da minha casa.